Olá, turma. Espero que vocês estejam bem, né? Tudo bem com vocês? Alunos e aluna também, né? Então, eu vou gravar essa aula aqui para fazer uma revisão de toda a matéria lá da P1. Então, vamos lá, né? A gente interrompeu a aula lá em presencial quando ainda vemos química, né? A química é muito importante, está em todo lugar, não é, classe? Lembra que eu até brinquei com vocês? Química é importante, não podia ser diferente. Na eletrônica também ela está totalmente presente. Então, estudamos lá os termos, lá os átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, tudo isso à base da química que vai servir para a minha matéria, a continuação dessa matéria aqui de eletroeletrônica, tá? Então vamos lá. O que que é resistividade? A resistividade, ó, que é a resistividade? Ela expressa o que? A dificuldade de um material em conduzir a corrente elétrica. Por que ela expressa a dificuldade? O nome fala, resistividade, ela está oferecendo o quê? Resistência. Se ela é como se fosse o quê? Barreiras. Então, quanto mais barreiras, mais difícil vai ser o elétron trafegar pelo material lá condutor. Então, resistividade seria o quê? Então, é como se fosse o quê? Barreiras que impedem o quê? A passagem dos elétrons. Resistividade, esse termo está atrelado com um componente eletrônico chamado resistor, que a gente vai ver na próxima aula. Próxima aula já começamos com a matéria da P2 e vamos ver já circuitos, né? Então vamos ver resistores e então aguardada a aula de LEDs, pessoal. Então vamos lá, resistividade, o que ela faz? Qual que é o papel do resistor? Você tem um resistor, ele vai atrapalhar o quê? Se você lembrar, ele vai atrasar a vida de quem? Da corrente elétrica. Então quando eu chegar lá em LED, né, todo LED vai precisar de um resistor, porque se você ligar o LED direto na sua pilha, na sua fonte, ele vai queimar. Então você precisa ter alguém para dar uma atrapalhadinha nessa corrente elétrica, tá? Então resistividade, ele dificulta a passagem do que? Da corrente elétrica. Se você sabe que resistividade ele atrapalha, ó, o outro é muito mais fácil. Aqui, ó, condutividade. Condutividade expressa o que? A facilidade de um material em conduzir a corrente elétrica. Os elétrons estão fracamente ligados ao átomo. Vamos pensar um pouco, por que que o elétron tem que estar fracamente ligado? Porque se ele estiver fortemente preso ao átomo, ele vai conseguir andar? Não, não vai, porque ele está preso, ele está fortemente ligado com o átomo. Agora, condutividade, os elétrons estão fracamente ligados. Lógico, se o elétron ele está fracamente, ele não está preso ao átomo, ele vai se locomover com mais facilidade lá no material condutor. Certo? Então, se você sabe que resistividade resiste, atrapalha, a condutividade facilita. Continuamos. Isso aqui é termos técnicos que você deve ter visto em instalações elétricas, viu em eletricidade e está vendo aqui na matéria de eletroeletrônica. Ó. Isso é fácil. Material condutor, isolante e semicondutor. O que é o material condutor? Não me fala, aquele que conduz eletricidade. Possui valores baixíssimos de resistência. Lógico, se ele tem que conduzir a corrente elétrica, ele não pode ter o que? Resistência, barreiras. Então, condutor, material condutor é aquele que conduz eletricidade, que nem eu coloquei aqui o exemplo, a prata, o cobre e o ouro aqui, ó, tá? É, Hoje em dia, você viu que os nossos cabos da rede elétrica são feitos de cobre. Por quê? Cobre é o que é um material condutor. Graças a Deus, né, classe, que os cabos são feitos de cobre. Porque se fosse de ouro, eita, nós, se já o de cobre o pessoal já está furtando, imagine se os cabos fossem de ouro, mas ele poderia ser de ouro, porque o ouro é um material que conduz o que? Eletricidade. A prata também, eu coloquei, é lógico que tem esses exemplos, só que na natureza tem mais materiais condutores. A prata, porque quando a gente faz o quê? A placa eletrônica lá, a gente usa o que? A solda. Tem algumas soldas que tem composição o quê? Do chumbo, o estânio e também a liga chamada de prata. Então, por quê? Então, se você pensar lá, as soldas dos circuitos eletrônicos, as soldas industriais estão feitas, tem alguma chamada liga prata, porque ela tem que conduzir a corrente elétrica lá no componente eletrônico, certo? Bom, ah, continuando. Dúvidas? Só na hora da prova, né? Material isolante. O que é um material isolante, pessoal?
É aquele que isola? Ah, eu pensei, viu como eu li o pensamento de vocês? Sim, mas tecnicamente falando, ele não conduz o que é eletricidade. Possui valores de resistividades muito elevados. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Resistividade e condutividade. Resistividade atrasa o lado da corrente elétrica. Então, o material ser 100% isolante, ele tem que ter muita resistência. Exemplos, mica. O que é a mica? A mica é uma, é um, uma, é um plástico que ele serve para isolar lá o componente eletrônico da carcaça. É um isolador, borracha e plástico. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu peguei uma imagem aqui da internet. Ó, o que que é a mica? A mica é esse negocinho aqui, ó, de plástico, é um isolador, ó, tem vários modelos. E aqui tá vendo que ele tem um orifício, por quê? Ó, tá vendo aqui o componente eletrônico? Ele vai o quê? Ele coloca o quê? Essa mica. Depois vai colocar o quê? O componente eletrônico, vai colocar o quê? Um parafuso aqui, ó. E esse componente eletrônico, essa parte aqui, em alguns componentes eletrônicos, é a carcaça. E essa carcaça, às vezes, conduz, né? Então, às vezes, se você colocar esse componente perto da carcaça, direto lá na chapa, às vezes pode dar uma bobeira lá no seu circuito eletrônico, pode fechar até um curto. Então, o pessoal coloca o que? Essa plástica aqui, que é um isolador. Ela vai o quê? Entre o componente eletrônico, né? E a chapa, o dissipador, onde você quer fixar esse componente eletrônico. Então, coloquei alguns exemplos, mica, borracha e plástico, né, pessoal? Borracha por quê? O pessoal não fala que vai mexer com eletricidade, esteja sempre calçados com calçados de borracha, né? Porque você vai fazer o quê? Vai isolar o seu corpo do chão, né? Que é potencial terra, né? Certo? Então, continuando, ó. Material semicondutor. Se o condutor conduz, o isolante isola, o semicondutor, ó, a palavra semi, o que que é semi? Ó, você pega aqui, ó, a palavra semi significa o quê? Quase, né? Meio termo, né? O que que é um time semifinalista, né? Chegou quase na final, né? Então, semicondutor é o quê? O que que é semi? É quase um condutor, né, pessoal? Então, o que que ele faz? Ó, conduz mais que o isolante e menos que um condutor. Então, ele é um meio termo. Então, ele não é nem condutor, nem é isolante. Ele está ali no meio, em cima do muro. Esse material é o mais importante porque eles são amplamente utilizados na fabricação dos componentes eletrônicos, inclusive lá do diodo, tá? Exemplo, silício e germânio, certo? Eu tenho uma música para cantar para vocês, mas vou deixar mais para frente, tá? Vocês comentam lá no fórum se vocês querem ouvir a música ou não, tá? Então esse aqui vai chegar a parte de revisão de materiais condutores, isolantes, semicondutores. Voltando, né? Então, eu coloquei aqui uma tabela. Ó, condutor normalmente pela tabela periódica, você vai ver que ele tem um elétron. O isolante tem 8 elétrons. E olha só o semicondutor. Semi, né? Ele não é intermediário, então ele vai ter o quê? Entre o quê? O condutor e o isolante, ó. Então, ó, vai ter o quê? 4 elétrons, ó. Ele é o do meio mesmo, tá? Continuando, espero que vocês estejam prestando atenção aí, hein, classe. Vamos lá. Dopagem eletrônica do material semicondutor. Pessoal, quando eu falo de dopagem, não é negócio de antidoping, droga lá, igual lá no futebol, que o atleta faz exame antidoping lá para ver se tem alguma substância. Essa dopagem, viu, Clássico? Quero deixar bem claro que é diferente, viu? Vai falar, ô professor, tá ensinando negócio de doping aí? Não, não. Essa dopagem eletrônica é diferente daquele antidoping lá que os atletas de futebol lá faz lá. Então vamos lá. O que é a dopagem? A dopagem seria o quê? Ela serve para melhorar o que? A condutibilidade do material eletrônico. Você viu que eu coloquei aqui um diagrama aqui, ó. Então, esse número 1 seria o quê? O que é material intrínseco? Seria o quê? Por exemplo, você pega lá, quem que é o material semicondutor? O silício ou o germânio? Tanto é que quando você, lá nos Estados Unidos, tem uma região chamada Silicon Valley, ou traduzindo, né, apertando a tecla SAP, né, turma? Seria o que é o Vale do Silício. Então, esse Vale do Silício é onde estão as maiores indústrias de eletroeletrônicos, chips de computador, indústria eletrônica fica lá nos Estados Unidos, né? Então, esse quadradinho aqui, esse 1, seria o quê? Como se eu pegasse o silício na forma original. Se eu pegasse o silício na forma original e der para vocês, não vai servir de porcaria nenhuma. Por quê? O silício é o quê? Um metal acinzentado e ele não vai servir de nada na forma original. Não serve para nada. Aqui, ó.
Silício é essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó. Só que você acredita que esse minério aqui é feito. Você pode fazer o que é um componente eletrônico? Então, eu coloquei aqui no Google rapidinho para vocês terem uma ideia de como que é esse silício. Então, se eu der isso aqui para vocês, esse treco aí, vai servir para alguma coisa? Não vai, né? O que que a indústria vai fazer? Vai passar pela etapa 2 aqui, ó. Dopagem. O que que é a dopagem, ó? Ele vai adicionar o quê? Elementos químicos que vai o quê? Melhorar essa composição desse. Ele vai praticamente trabalhar esse silício para deixar ele o quê? Totalmente pronto para a utilização, tá? Então, dopagem, ele só vai trabalhar essa matéria-prima e vai jogar o quê? Componentes químicos, tá? E aqui, ó, material extrínseco, não precisa saber, não me xingue esses nomes, que quem dá esses nomes aqui é tudo químico, tá? Vocês só precisam saber o quê? O processo. Terceiro, material pronto. Aqui sim, com material pronto, você consegue fazer o quê? Os componentes eletrônicos. Então vamos lá, resumindo, né, classe? Parte 1, silício na sua forma original. Parte 2, eles trabalham que é essa matéria-prima, melhora ela, e depois aqui, ó, ele sai prontinho para você fazer o que? O chip de computador, o processador, o diodo, né, que nem eu falei para vocês, e tudo mais. Continuando, então na eletrônica, né, a gente existe dois tipos de semicondutor, o tipo P e o tipo N. Se você olhar aqui os desenhos, ó, eles são totalmente opostos, né? Então vamos lá. O P, ó, o que que ele tem aqui, ó? O que que é esse sinalzinho aqui, ó? Prótons seria o que? O positivo. Então esse P aqui é de positivo. Dopagem, como assim dopagem? Lembra que eu falei para vocês? O que que ele vai adicionar lá de elementos químicos? Dopagem com átomos trivalentes. O que que é átomos trivalentes? A palavra tri significa três. E valentes vem da camada de valência. Então você vai pegar lá na tabela periódica, lá ver quem tem o quê? Três elétrons na sua última camada, joga lá em cima lá do silício e se você fazer isso, você montou um semicondutor tipo P. Ah, não, mas eu quero tipo N. Tipo N tem o quê? Excesso de, ó, elétrons. Qual que é a carga do elétron? Ó, é negativa, pessoal, tá? Então, olha só. Tem uma falha aqui, ó, pessoal. Só, ainda bem que eu vi agora. Vocês corrijam aí, ó, que para a fabricação, ó, tá vendo? Do tipo N, você precisa colocar o quê? Átomos pentavalente. Por quê? Por que que tá errado? Porque se você jogar trivalente, ele vai virar um tipo P. Então, átomos... Aqui, ó, vocês corrijam, hein, turma? Aqui, ó, pentavalente, tá? O que que é penta? 5. 5 elétrons na sua camada de valência, tá? Portador majoritário e minoritário é igual quando você tem uma sociedade. Se você tem a maior parte das ações, você é um sócio majoritário. Se você tem poucas ações ou pouca participação, igual no passe do jogador de futebol, você é um portador minoritário. Então, aqui no tipo N, o que que você vai ter? Portador majoritário, quem tem maior quantidade? O que? Os elétrons. Portador minoritário, aqui são os prótons. Aqui também vocês precisam não, aqui tá certo, tá? Mas corrijam aqui, ó, que é pentavalente, tá? Bom, junção PN. Isso aqui, pessoal, já é o nosso componente, ó, o diodo, ó. Se o cara pega, ó, o semicondutor P, que é essa parte aqui, esse lado aqui esquerdo, pega o semicondutor N, ó, juntou um com o outro, ó, acabou de formar um componente eletrônico chamado diodo. Então, ó, por que que esse aqui é semicondutor lado P? Porque ele tem excesso do que? De prótons, e esse aqui vai ser o lado positivo do componente. Semicondutor lado N, lado negativo. Aqui, ó, você tem o que? Uma coisa chamada barreira de potencial. O que que é a barreira de potencial? Essa barreira, ela é um muro que divide o que? Esses dois materiais. A partir do momento que você aplica aqui, coloca uma pilha aqui, ó, 1,5, porque ó, com 0,7 essa barreira aqui ela é quebrada para ter o que? O casamento do que é o positivo com o negativo. Se for um material, se você fizer um componente de germânio, você só precisa de 0,3 volts. Tá vendo essa região vazia aqui, ó? Aqui é a chamada de camada de depressão. É a região que não tem, ó, não tem nem positivo nem negativo, é uma região vazia, mas ela está próxima do que? Da divisão.
Certo? Então tá bom.